Vagabunda! O grito ecoou pela praça inteira, e a reação do fazendeiro mais temido da região mudou para sempre o destino daquela viúva humilhada. Você já imaginou presenciar uma cena de humilhação pública tão cruel que faria até o homem mais duro sentir o peito apertar? É assim que começa a história que marcou para sempre a pequena cidade de Santa Rita do Vale, no interior de São Paulo, em 1905, quando a palavra de um homem valia mais que qualquer lei escrita, e o julgamento da praça pública era sentença definitiva. O sol castigava a terra batida da praça principal. O cheiro de poeira misturado ao suor de cavalos pairava no ar quente da manhã de domingo, e o murmúrio da multidão que saía da missa na igreja matriz criava aquela atmosfera pesada de cidade pequena, onde todos se conhecem e todos julgam. Foi ali, naquele cenário aparentemente comum, que uma mulher foi destruída diante de dezenas de testemunhas, e um homem conhecido por sua dureza mostrou um lado que ninguém esperava ver. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou toda a região de boca aberta, porque a verdade que veio à tona não era apenas sobre terras ou heranças, era sobre justiça, dignidade e um amor que floresceu exatamente onde ninguém esperava encontrar. Fique comigo, porque você vai entender porque aquela manhã de domingo mudou para sempre o rumo de dois destinos que pareciam condenados à solidão. Prepare o coração, romance, traição, coragem e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. O sol da manhã de domingo banhava as ruas de terra batida de Santa Rita do Vale, com aquela luz dourada típica do interior paulista, quando as sombras ainda são compridas e o calor ainda não castigou de verdade. A praça principal fervilhava de gente, como sempre acontecia após a missa das 9 na igreja matriz, quando as famílias se reuniam para conversar, fazer negócios pequenos, trocar fofocas e manter vivas as tradições de uma comunidade onde todo mundo conhecia todo mundo desde o berço. O cheiro de café fresco vinha da venda de secos e molhados do seu Américo, misturando-se ao aroma de pão ainda quente que Dona Sebastiana vendia em sua pequena padaria improvisada na varanda de casa. Cavalos amarrados aos mourões balançavam a cabeça espantando moscas. Carroças rangiam ao passar pelas pedras irregulares da rua, e crianças corriam descalças entre as saias das mães, alheias às conversas sérias dos adultos. Era uma cena pacata, repetida domingo após domingo, ano após ano, naquela cidade que crescera ao redor de fazendas de café e gado, onde a vida seguia o ritmo lento do interior e as mudanças demoravam décadas para chegar. Mas naquela manhã específica, algo diferente estava prestes a acontecer, algo que quebraria a rotina e marcaria para sempre a memória de quem estava presente. João Pedro Almeida, conhecido por todos simplesmente como Ferrão, cavalgava seu imponente cavalo marrom chamado Corisco pelas ruas em direção à praça, vindo da fazenda Vale Escuro, sua propriedade que ficava a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade. João Pedro tinha 28 anos, mas parecia carregar o peso de 40 nas costas largas e na postura sempre alerta de quem aprendeu cedo demais que a vida não dá trégua. Sua figura alta, ultrapassando facilmente 1,80 m de altura, com ombros que pareciam esculpidos no trabalho pesado de lidar com gado e terra, barba cerrada sempre bem aparada, que cobria um rosto de traços marcados, e olhos castanhos escuros que pareciam atravessar a alma de quem os encontrava, provocava um silêncio respeitoso por onde passava. Ele vestia calças de couro grosso, camisa de algodão branco com mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos e marcados por cicatrizes de trabalho duro, botas altas de couro, já gasto pelo tempo,
e o chapéu de aba larga que nunca abandonava, nem mesmo dentro da igreja. Suas mãos grandes e calejadas seguravam as rédeas de corisco com a firmeza de quem nasceu montado. E havia nele uma aura de autoridade natural que não vinha de arrogância, mas de confiança conquistada com suor e sangue. O apelido Ferrão não era por acaso nem por brincadeira. João Pedro o ganhara há 5 anos, quando tinha apenas 23 e se viu cercado por 5 homens armados que tentavam tomar à força parte de suas terras, aproveitando-se de que ele ainda era jovem e acabara de perder o pai. Naquela tarde que ficou marcada na história da região, João Pedro enfrentou os 5 sozinho, armado apenas com um pedaço de ferro em brasa que tirou da forja onde estava ferrando um cavalo. 3 dos homens saíram dali marcados para sempre, um no rosto, outro no braço, o terceiro nas costas, e os outros 2 fugiram jurando nunca mais voltar. Desde então, Ferrão era mais que um apelido, era um aviso. Aquele homem protegia o que era seu e o que era justo, e não baixava a cabeça para ninguém. Mas o que poucos sabiam, porque João Pedro era homem de poucas palavras e muitos silêncios, é que por trás daquela fama de dureza havia um coração profundamente marcado pela perda. Viúvo há 5 anos, desde que perdera sua esposa Maria Clara de febre tifoide apenas 8 meses depois do casamento, ele construíra ao redor de si uma muralha de trabalho e silêncio, enterrando a dor onde ninguém pudesse vê-la. A fazenda Vale Escuro, que ele herdara do pai e expandira com trabalho incansável, era ao mesmo tempo seu orgulho e sua prisão. O lugar onde passava os dias de sol a sol, cuidando do gado, plantando café, consertando cercas, sempre em movimento, sempre ocupado, porque parar significava lembrar, e lembrar significava sentir o vazio imenso que a morte de Maria Clara deixara. Santa Rita do Vale o via como um homem temido, respeitado, mas distante, alguém com quem se podia contar em momentos de injustiça, mas que não se deixava aproximar afetivamente. Nas festas da cidade, ele aparecia, cumprimentava educadamente, mas não dançava, nem ficava até tarde. No bar, ele bebia 1 ou 2 doses de cachaça, conversava sobre gado e colheita, mas nunca sobre sentimentos ou solidão. As moças casadoiras já haviam desistido de tentar chamá-lo para conversas mais longas, e as famílias já não o convidavam mais para jantares, onde sempre havia uma prima ou sobrinha disponível. João Pedro se acostumara à solidão, ou pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo todas as noites quando voltava para a casa, grande vazia, onde os únicos sons eram o rangido da madeira velha e o canto distante dos grilos. Mas a verdade, aquela que ele guardava no fundo do peito e nunca admitia nem para si mesmo, é que havia noites em que a solidão pesava tanto que ele desejava poder conversar com alguém sobre algo, além de cerca quebrada e preço de bezerro. Desejava poder sentir novamente aquela sensação de ter alguém esperando por ele, de não ser apenas um homem sozinho numa fazenda grande demais para um coração vazio. Naquela manhã de domingo, após a missa onde rezou pelas almas de seu pai, sua mãe e Maria Clara, como fazia todo domingo, sem falta, João Pedro pretendia apenas comprar alguns mantimentos na venda, conversar brevemente com alguns conhecidos sobre a seca que se anunciava e voltar para a fazenda antes que o sol ficasse alto demais. Ele amarrou corisco no mourão em frente à venda de secos e molhados, tirou o chapéu por um instante para limpar o suor da testa com a manga da camisa, e foi quando seus olhos captaram a cena que mudaria tudo. Ali, a poucos metros de distância, em frente à entrada da venda, uma jovem mulher de cabelos castanhos, presos num coque simples que já começava a se desfazer, vestindo um vestido azul desbotado que já fora bonito, mas agora mostrava remendos e desgaste, segurava uma pequena trouxa de roupas contra o peito com as 2 mãos, como se aquilo fosse tudo que lhe restava no mundo.
Seu rosto, de traços delicados e pele clara, que revelava que ela não passava os dias sob o sol forte do campo, estava vermelho, não do calor, mas da humilhação, e seus olhos verdes, que deveriam brilhar, mas não brilhavam mais, estavam fixos no chão de terra batida, enquanto lágrimas silenciosas escorriam sem que ela fizesse qualquer movimento para limpá-las. Diante dela, gesticulando de forma exagerada e falando em voz alta o suficiente para que metade da praça pudesse ouvir, estava uma mulher de aproximadamente 45 anos, corpulenta, com o rosto endurecido por uma expressão de crueldade que parecia permanente, vestida com um vestido preto de viúva que contrastava com os gestos nada recatados. Era Glória Cardoso. E João Pedro a reconheceu vagamente como a viúva que se casara com o fazendeiro Antônio Cardoso uns 2 ou 3 anos atrás, pouco depois que a primeira esposa dele morrera. A voz estridente de Glória cortava o ar quente da manhã como chicote. Vagabunda! Pensou que ia fugir com as joias da sua falecida mãe. Não foi? Viúva sem vergonha, que nem um filho deu ao pobre do Antônio antes dele morrer. As palavras eram cuspidas com uma violência que fez várias pessoas na praça pararem o que estavam fazendo para observar. A jovem, que João Pedro agora percebia ser Helena, a enteada de Glória sobre quem já ouvira comentários vagos na cidade, mantinha a cabeça baixa, os ombros curvados como se tentasse se fazer menor, invisível, mas as lágrimas continuavam caindo em silêncio, marcando a poeira aos seus pés com pequenas manchas escuras. Glória não parava. A mulher parecia alimentada pela atenção da plateia involuntária que se formava, e sua voz ficava cada vez mais alta, cada vez mais cruel. Vai viver de quê, sua inútil? Vai se vender na rua? Porque na minha casa você não entra mais. Já deu trabalho demais, já envergonhou nossa família demais. Foi então que, com um movimento brusco que fez Helena dar um passo cambaleante para trás, Glória arrancou a trouxa das mãos dela e, diante dos olhos de todos, começou a espalhar as poucas roupas ali dentro no chão de terra batida. Um vestido simples, uma combinação, um chale remendado, tudo caiu na poeira e Glória, como se aquilo não bastasse, começou a pisar em cima das roupas com seus sapatos pesados, sujando-as, destruindo-as, enquanto Helena finalmente erguia as mãos numa tentativa fraca de impedir, mas sem força real, para confrontar a madrasta. A multidão assistia em silêncio, alguns com pena visível no rosto, outros com aquela expressão neutra de quem não quer se meter, e outros ainda com um brilho nos olhos que revelava o prazer mórbido de assistir à desgraça alheia. Era assim que o interior funcionava em 1905. Assuntos de família eram assuntos de família. E mesmo quando a injustiça era óbvia, mesmo quando a crueldade era evidente, as pessoas não interviam, porque não era da conta delas, e porque mexer com família alheia poderia trazer problemas. Mas João Pedro não era como as outras pessoas. Algo dentro dele, algo que estava adormecido há 5 anos, algo que ele pensava ter morrido junto com Maria Clara, despertou com uma força que o surpreendeu. Talvez fosse a memória de sua própria esposa, tão frágil nos últimos dias de vida, tão dependente de sua proteção. Talvez fosse a lembrança de sua mãe, que sempre lhe ensinara que homem de verdade protege os mais fracos. Talvez fosse simplesmente o senso de justiça que corria em suas veias e que o fizera ganhar o apelido de Ferrão. Ou talvez, e ele não admitiria isso nem sob tortura, fosse algo na vulnerabilidade daquela mulher, na forma como ela ainda tentava manter dignidade apesar da humilhação, que tocou uma corda há muito esquecida dentro dele. O que quer que fosse, João Pedro sentiu a mandíbula travar, os punhos se fecharem, e antes mesmo que seu cérebro racional pudesse processar o que estava fazendo, sua voz grave cortou o ar da praça como trovão. Chega!
Uma palavra apenas, mas dita com tal autoridade, com tal peso de comando, que Glória estacou no meio do gesto de pisar em mais uma peça de roupa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as crianças pararam de correr, até os cavalos pararam de balançar as cabeças. Todas as atenções se voltaram para João Pedro, que agora caminhava com passos firmes e deliberados em direção a Glória e Helena. Seus olhos, que podiam ser duros como aço quando necessário, estavam fixos em Glória com uma intensidade que fez a mulher recuar instintivamente 2 passos. João Pedro chegou perto o suficiente para que sua presença física, sua altura, seus ombros largos criassem uma sombra sobre Glória, mas não tão perto que pudesse ser acusado de ameaçá-la fisicamente. Sua voz, quando saiu, era baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça contida que era muito mais assustadora do que qualquer grito. A senhora vai pedir desculpas à moça, agora. Não era um pedido, era uma ordem, e todos na praça sabiam que quando João Pedro Ferrão Almeida dava uma ordem, era melhor obedecer. Glória, porém, estava longe de ser uma mulher facilmente intimidada. Ela se recuperou do susto inicial, endireitou a postura e respondeu com uma voz que tentava soar firme, mas que tremia levemente nas beiradas. O senhor não se meta no que não lhe diz respeito, Ferrão. Ela é minha enteada e eu faço o que bem entender. Minha casa, minhas regras, minha família. Havia desafio naquelas palavras, mas também havia algo mais, algo que João Pedro, com sua experiência em ler pessoas, captou imediatamente. Havia medo de que ele investigasse, de que ele fizesse perguntas, de que ele não se contentasse com a superfície da situação. João Pedro olhou ao redor, vendo os rostos na multidão, alguns conhecidos, alguns apenas de vista, mas todos atentos, todos esperando para ver o que aconteceria. Então ele olhou para Helena, que ainda mantinha os olhos baixos, tremendo visivelmente, as mãos agora vazias caídas ao lado do corpo, numa postura de completa derrota. Mas havia algo ali, algo que ele viu quando ela levantou o rosto por um brevíssimo instante, que não era derrota completa. Havia raiva contida, havia força silenciosa tentando sobreviver debaixo das camadas de humilhação. Havia dignidade ferida, mas não destruída. João Pedro tomou uma decisão. Sem dizer mais nada à Glória, sem dar a ela a satisfação de uma resposta, ele simplesmente abaixou-se, juntando uma por uma as roupas de Helena do chão de terra batida. Suas mãos grandes e calejadas, acostumadas a trabalho pesado, pegavam os tecidos delicados com um cuidado surpreendente, sacudindo a poeira, dobrando-os aproximadamente, colocando-os de volta na trouxa. A praça inteira observava em silêncio atônito. Ninguém esperava ver o Ferrão, o homem mais temido da região, o fazendeiro que enfrentara 5 homens armados e saíra vitorioso, o viúvo solitário, que não se aproximava de ninguém, abaixado no chão, juntando roupas de uma mulher que ele nem conhecia. Quando terminou, João Pedro se levantou, segurou a trouxa numa mão e com a outra estendeu a mão para Helena. "Venha comigo", disse simplesmente, com aquela mesma voz grave, mas que agora tinha um tom diferente, algo entre comando e convite, entre proteção e respeito. Helena levantou os olhos verdes, ainda marejados de lágrimas, encontrando pela primeira vez diretamente o olhar dele. E ali, naquele encontro de olhares que durou apenas alguns segundos, mas que pareceu uma eternidade, algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois poderia ter explicado com palavras, mas que ambos sentiram no fundo do peito. Havia, nos olhos castanhos escuros de João Pedro, algo que ela não esperava ver nos olhos do homem mais temido da região. Havia bondade, havia compreensão, havia aquela centelha de humanidade que a crueldade da vida ainda não conseguira apagar completamente. E havia, mais importante que tudo, havia respeito.
Não pena, não lástima, mas respeito genuíno por sua dignidade como ser humano. Com mãos que tremiam tanto pela emoção quanto pelo choque do que estava acontecendo, Helena aceitou a mão dele. A mão de João Pedro era grande, quente, áspera de calos, mas incrivelmente gentil, quando fechou-se ao redor dos dedos dela, e ele a puxou suavemente para cima, ajudando-a a se estabilizar quando ela quase perdeu o equilíbrio. "Você vai comigo", disse João Pedro novamente, agora olhando fundo nos olhos dela, certificando-se de que Helena entendia que aquilo não era imposição, mas escolha. "Vai ficar na minha fazenda o tempo que precisar. Não te peço nada em troca, não espero nada de você. É abrigo, comida e respeito, nada mais, nada menos. Quando quiser ir, vai com dinheiro suficiente para recomeçar. Onde escolher, mas enquanto estiver lá, ninguém te humilha, ninguém te trata mal, ninguém te falta com respeito." Isso é palavra de João Pedro Almeida. Helena não conseguiu responder com palavras. Sua garganta estava fechada demais pela emoção, pelo choque, pela gratidão inacreditável que sentia por aquele estranho que aparecera do nada para defendê-la quando o mundo inteiro a abandonara. Ela apenas conseguiu acenar com a cabeça, uma vez, duas vezes, enquanto novas lágrimas caíam. Mas agora eram lágrimas diferentes, não de humilhação, mas de alívio, de esperança frágil que começava a nascer. João Pedro guiou Helena até onde Corisco estava amarrado. Ajudou-a a subir no cavalo, sentando-a na frente dele na sela. Colocou a trouxa de roupas dela amarrada atrás e montou com movimentos seguros. Enquanto ajeitava as rédeas, preparando-se para sair dali, a voz estridente de Glória cortou novamente o ar, agora carregada de veneno puro. "Você vai se arrepender, Ferrão. Meu irmão não vai deixar isso barato. Essa mulher é uma desgraça, uma maldição. Trouxe desgraça para nossa família e vai trazer desgraça para você também. Você vai ver." João Pedro nem sequer virou-se para olhá-la. Simplesmente tocou Corisco com os calcanhares e o cavalo começou a caminhar, saindo da praça principal de Santa Rita do Vale, sob o olhar de dezenas de testemunhas que falariam daquele momento pelos próximos anos. Enquanto cavalgavam pela rua de terra batida, em direção à estrada que levava à fazenda Vale Escuro, Helena, sentada na frente dele na cela, podia sentir o calor do corpo de João Pedro às suas costas. Podia sentir o cheiro dele, que era uma mistura de couro, suor honesto de trabalho e algo mais. Algo que ela não conseguia identificar, mas que a fazia sentir-se estranhamente segura pela primeira vez em meses. Ela não sabia quem era aquele homem além dos boatos que ouvira na cidade, não sabia por que ele a ajudara, não sabia o que viria depois. Mas pela primeira vez, desde que seu mundo desmoronara, Helena sentiu que talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. E naquele momento, com o sol chegando ao ponto mais alto do céu, com a poeira da estrada envolvendo-os como uma nuvem, com o som ritmado dos cascos de Corisco marcando o caminho, nem João Pedro nem Helena percebiam que o destino, aquele mesmo destino que havia sido tão cruel com ambos, começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. Algo havia mudado naquela manhã de domingo. Algo grande demais para ser visto naquele momento, mas que com o tempo revelaria ser a coisa mais importante que aconteceria nas vidas de ambos. Nos dias que se seguiram à chegada de Helena na fazenda Vale Escuro, estabeleceu-se entre ela e João Pedro uma convivência marcada por silêncios respeitosos, gestos cuidadosos e uma cautela mútua de duas pessoas que estão descobrindo como caminhar ao redor uma da outra sem pisar em feridas ainda abertas. A fazenda Vale Escuro ficava a 3 quilômetros da cidade, num vale cercado por colinas baixas, cobertas de mata, com um ribeirão que corria nas proximidades, garantindo água mesmo nos tempos de seca. A casa grande, construída pelo pai de João Pedro décadas atrás, era de madeira escura, envelhecida pelo tempo, mas sólida,
com uma varanda ampla na frente, onde duas cadeiras de balanço testemunhavam as noites solitárias que João Pedro passara ali nos últimos 5 anos. Havia um pomar de jabuticabeiras aos fundos, um galpão grande onde se guardavam ferramentas e equipamentos, um curral sólido para o gado e, espalhados pela propriedade, 3 pequenas casas onde moravam os peões que trabalhavam na fazenda. Chico, um homem de meia idade, experiente e leal, Benedito, mais jovem e forte como um touro, e Zé, apenas 17 anos, mas trabalhador e esperto. Helena foi instalada no quarto de hóspedes da casa grande, um espaço simples mas limpo, com uma cama de ferro com colchão de palha, uma cômoda antiga de madeira escura, um espelho pequeno e rachado numa moldura desbotada, e uma janela que dava para o pomar de jabuticabeiras, de onde se podia ver o céu aberto e ouvir o canto dos pássaros ao amanhecer. João Pedro deixou muito claro desde o primeiro momento, com aquela forma direta e sem rodeios que era característica dele. A senhora fica aqui o tempo que precisar. Este quarto é seu. Não lhe peço nada em troca, nenhum trabalho, nenhum favor, nenhuma obrigação. Quando quiser ir, vai com dinheiro suficiente para recomeçar onde escolher. Enquanto estiver aqui, esta é sua casa tanto quanto é minha, e merece o mesmo respeito que eu daria a qualquer hóspede honrado. Helena, que nos últimos 2 anos, desde que seu pai morrera e Glória assumira o controle completo da casa, aprendera a desconfiar de qualquer gentileza, de qualquer palavra amável, de qualquer gesto que parecesse generoso, porque sempre havia um preço escondido, ficou inicialmente em silêncio. Observava aquele homem imenso que se movia pela casa com uma delicadeza surpreendente, preparando café no fogão a lenha com movimentos que revelavam prática, cuidando para que ela tivesse cobertas suficientes nas noites frias que começavam a marcar a chegada do outono, respeitando seus silêncios sem forçar conversas, mas sempre deixando claro, através de pequenos gestos, que ela era bem-vinda e segura ali. A rotina da fazenda era acordar antes do sol, quando o céu ainda estava tingido daquele azul profundo que antecede o amanhecer, e o canto dos galos misturava-se ao mugido distante do gado. João Pedro acordava, lavava o rosto com água fria do balde, tomava um café forte e amargo preparado na noite anterior e saía para o primeiro turno de trabalho. Verificar o gado, consertar cercas, alimentar os cavalos, conferir a situação do pasto e do ribeirão. Era trabalho pesado, físico, que fazia seus músculos doerem e suas mãos sangrarem quando uma farpa de madeira ou um arame farpado o pegavam desprevenido. Mas era também o trabalho que o mantinha são, que dava propósito aos seus dias, que o impedia de ficar parado tempo demais com os próprios pensamentos. Helena, acostumada a trabalhar duro desde criança, porque mesmo antes de Glória, sua mãe biológica sempre fora doente e ela assumira cedo as responsabilidades da casa, começou a ajudar na cozinha logo na primeira semana. Acordava cedo, preparava um café fresco e forte, cozinhava feijão com toucinho, fazia broa de milho, arroz solto, às vezes uma carne seca refogada ou ovos mexidos quando tinha. Preparava as refeições para João Pedro e para os 3 peões, que comiam num pequeno refeitório ao lado do galpão, mas ela própria comia sozinha na cozinha, ainda não se sentindo confortável o suficiente para sentar-se à mesa com todos eles. Aos poucos, nas conversas curtas que aconteciam durante as refeições, quando João Pedro entrava na cozinha para buscar mais café ou para avisar que ia para a cidade comprar mantimentos, pedaços de suas histórias começaram a emergir como cacos de vidro que lentamente vão formando uma imagem. Helena revelou, numa tarde em que João Pedro a encontrou chorando silenciosamente na varanda, que fora casada por apenas 8 meses com Antônio Cardoso Júnior, filho de fazendeiros vizinhos, num casamento arranjado pelos pais quando ela tinha apenas 20 anos.
Antônio era um homem fraco de saúde que sofria de crises respiratórias desde criança e morrera de pneumonia apenas 8 meses depois do casamento, deixando Helena viúva antes mesmo de poder entender completamente o que era ser casada. A família dele me culpou, disse ela com a voz embargada, limpando as lágrimas com as costas da mão. Disseram que eu não tinha dado um filho para ele, que por isso ele perdera a vontade de viver, que eu era uma esposa inadequada, uma mulher defeituosa. Como se 8 meses fosse tempo suficiente, como se fosse culpa minha ele ter nascido doente. João Pedro ouviu em silêncio, sentindo aquela raiva familiar crescer no peito, aquela raiva contra a injustiça, contra a crueldade de pessoas que julgam sem conhecer, sem entender. Helena continuou, as palavras saindo agora num fluxo que parecia represado há muito tempo. Meu pai, Antônio Cardoso pai, era um homem bom, mas fraco. 2 anos depois que minha mãe morreu de tuberculose, ele se casou com Glória, e eu achei que finalmente teria de volta uma figura materna, alguém que me ajudasse, me guiasse. Mas Glória nunca me viu como filha, me viu como empregada, como fardo, como alguém que estava no caminho entre ela e o que ela realmente queria. A herança de meu pai, as poucas propriedades que ele tinha, as joias que pertenceram à minha mãe. Ela me tratava como empregada, me fazia trabalhar de sol a sol, me humilhava na frente das visitas, mas eu aguentava porque ainda tinha meu pai, e ele, mesmo fraco, me protegia de alguma forma. Até que ele morreu há 6 meses, de um ataque do coração que ninguém esperava, e aí a voz dela falhou completamente. E João Pedro, num gesto que o surpreendeu a si mesmo, estendeu a mão e segurou a mão dela. Apenas isso, um toque firme e caloroso que dizia sem palavras: estou aqui, você não está sozinha. Depois que meu pai morreu, continuou Helena com esforço, Glória revelou quem realmente era. Me disse que a casa agora era dela, que as terras eram dela, que as joias da minha mãe eram dela por direito de viuvez, que eu não tinha direito a nada porque meu casamento com Antônio Júnior não produzira herdeiros. Então, tecnicamente, eu não era mais parte daquela família. Me tratava pior que cachorro, João Pedro, muito pior. Me dava as sobras da comida, me fazia dormir num quartinho sem janela, que mais parecia um armário, me acordava de madrugada para fazer trabalhos pesados. E quando eu tentei protestar, quando tentei dizer que tinha direito ao menos às joias que minha mãe me deixara, ela me acusou de tentativa de roubo, me denunciou ao delegado, que é amigo do irmão dela, e me expulsou de casa no meio da noite com apenas a roupa do corpo e aquela trouxa que você juntou do chão. João Pedro sentia a mandíbula travar com cada palavra que ela dizia, sentindo uma fúria crescente contra aquela mulher cruel e contra um sistema que permitia que coisas assim acontecessem com impunidade. Eu tinha uma pequena herança da minha mãe, disse Helena mais baixo, quase sussurrando agora. Ela sempre me disse que havia deixado algo para mim. Algo que garantiria meu futuro mesmo se algo acontecesse com meu pai. Uma escritura de terra, ela dizia, que estava guardada com os documentos importantes. Mas quando tentei procurar depois que papai morreu, não encontrei nada. Glória disse que nunca existiu, que minha mãe estava confusa pela doença, que era tudo imaginação. Mas eu sei que existia, João Pedro. Eu lembro da minha mãe falando sobre aquilo nos últimos dias de vida dela. João Pedro, por sua vez, falou pela primeira vez em anos sobre Maria Clara, sua falecida esposa, naquela mesma noite, quando os dois ficaram na varanda, sob o céu estrelado, com o cheiro de jasmim trazido pelo vento noturno e o canto dos grilos, criando uma atmosfera de intimidade inesperada. Eu me casei com Maria Clara quando tinha 22 anos. Começou ele, a voz mais baixa que o normal, como se falar sobre aquilo doesse fisicamente. Ela era filha de um comerciante da cidade, uma moça pequena, delicada, de cabelos pretos e olhos que brilhavam quando ela ria.
Nos conhecemos na festa da padroeira da cidade, dançamos uma vez, conversamos, e 3 meses depois, eu pedi ela em casamento. Meus pais aprovaram, os pais dela aprovaram, parecia que tudo estava correto, que o destino estava se alinhando para que fôssemos felizes. E fomos, Helena. Durante 8 meses fomos muito felizes. Ela trouxe luz para esta casa, que sempre foi um pouco escura demais, um pouco silenciosa demais. Ela cantava enquanto cozinhava, decorou os quartos com flores do campo, me fazia rir com histórias bobas. Pela primeira vez desde que meus pais morreram, a fazenda Vale Escuro parecia realmente um lar, não apenas um lugar de trabalho. Ele pausou, engolindo seco, lutando contra a emoção que ameaçava quebrar sua voz. Mas então, ela pegou a febre tifoide, continuou João Pedro, os olhos fixos no horizonte escuro. Começou com uma tosse leve, depois febre, depois... Foi rápido demais, Helena. Em 2 semanas ela estava tão fraca que não conseguia levantar da cama. Eu trouxe médico de São Paulo, gastei todo o dinheiro que tinha em remédios, fiquei acordado noite e dia ao lado dela. Mas não adiantou, nada. Ela morreu nos meus braços numa madrugada fria de junho, pedindo desculpas por estar me deixando sozinho, como se fosse culpa dela, como se ela tivesse escolha. E quando ela se foi, foi como se levasse toda a cor do mundo com ela. Eu enterrei Maria Clara sob o ipê roxo no cemitério da cidade e enterrei junto com ela qualquer esperança de voltar a sentir, de voltar a viver de verdade. Desde então, Helena, eu apenas existo. Acordo, trabalho, como, durmo e acordo novamente. A fazenda prospera porque eu me jogo no trabalho como um homem possuído. Mas, dentro de mim, está vazio há 5 anos. Foi a vez de Helena estender a mão e segurar a dele. E eles ficaram assim, 2 estranhos unidos pela dor. 2 sobreviventes de naufrágios diferentes se reconhecendo nas feridas um do outro. Foi numa noite em que Helena teve pesadelos, acordando com um grito abafado que ecoou pela casa silenciosa, que João Pedro bateu suavemente na porta do quarto dela, esperando ouvir permissão antes de abrir. Ele trazia uma xícara de chá de camomila que preparara ele mesmo, colhendo as flores secas que mantinha num pote na cozinha, fervendo a água com cuidado, adoçando levemente com mel. Ouvi o grito, disse ele do outro lado da porta. Trouxe algo que pode ajudar a acalmar. Mas se preferir ficar sozinha, eu entendo. Helena abriu a porta com olhos ainda assustados pelo pesadelo, o rosto pálido, as mãos tremendo. Desculpe ter acordado você, disse ela envergonhada. Não se desculpe por ter pesadelos, respondeu João Pedro gentilmente. Quem passou pelo que você passou tem direito a todas as noites ruins que precisar ter. Toma o chá, ajuda. Eles sentaram-se na varanda sob o céu estrelado com a lua crescente, iluminando fracamente o pomar e as colinas ao redor, envoltos pelo cheiro do jasmim selvagem que crescia nas proximidades e pelo som suave da brisa noturna nas árvores. O chá estava quente, levemente doce, reconfortante. Eu sonhei com minha mãe, disse Helena após alguns goles, a voz ainda trêmula. Ela estava me chamando, dizendo que eu precisava buscar o que ela deixou para mim, que não podia deixar roubarem meu futuro. Mas no sonho eu não conseguia alcançá-la, não conseguia entender onde ela estava guardada, a escritura que sempre falava. João Pedro ouvia atento, e algo naquela história, algo que não conseguia identificar ainda, fazia uma luz de alerta acender na parte analítica de seu cérebro, aquela parte que era boa com números, com negócios, com detectar quando algo não estava certo. Sua mãe falou alguma vez onde guardava os documentos? Com quem deixou? Se registrou em cartório? Helena pensou, franzindo a testa. Ela disse uma vez que estava tudo com o homem dos papéis, que depois que ela morresse, eu deveria procurar o homem dos papéis, e ele me daria o que era meu.
Mas eu era criança, João Pedro. Tinha apenas 12 anos quando ela morreu. Não entendia nada de escrituras, de cartórios, de documentos. E depois meu pai se casou com Glória, e o tempo passou, e eu nunca mais pensei nisso até precisar, completou João Pedro. O homem dos papéis pode ser o escrivão, pode ser o tabelião, pode ser até um advogado. Se sua mãe deixou algo registrado formalmente, tem que estar em algum lugar, em algum cartório, em algum arquivo. Algo mudou naquela noite entre eles. Não eram mais apenas dois estranhos dividindo o mesmo teto por conveniência ou caridade. Eram duas pessoas que começavam a se importar genuinamente uma com a outra, que começavam a compartilhar não apenas espaço, mas esperanças, medos, histórias. As mãos deles se tocaram brevemente quando João Pedro passou a xícara vazia de chá de volta para ela, e ambos sentiram um choque elétrico que percorreu desde os dedos até o centro do peito. Algo que nada tinha a ver com pena ou gratidão, mas com algo mais profundo e assustador. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que já não podia mais ser ignorado. Havia atração ali, sim, mas havia também algo mais precioso. Havia conexão real entre duas almas que haviam sido quebradas pela vida e que estavam começando lenta e cuidadosamente a considerar a possibilidade de que talvez pudessem se ajudar mutuamente a colar os pedaços de volta. Enquanto isso, na cidade de Santa Rita do Vale, longe dos olhos de João Pedro e Helena, mas muito presente nas consequências que viriam, Glória Cardoso e seu irmão Lúcio Mendes tramavam. Lúcio era um comerciante de aparência respeitável, mas de caráter duvidoso, dono de parte do comércio da cidade, sempre envolvido em negócios questionáveis, mas inteligente o suficiente para nunca ser pego em flagrante de ilegalidade. Ele e Glória tinham uma relação próxima, demais para ser apenas irmandade. Eram cúmplices, parceiros em esquemas, unidos por ganância e pela falta completa de escrúpulos. Sentados na sala da casa que pertencera ao falecido Antônio Cardoso pai e que agora Glória ocupava sozinha, com as janelas fechadas e a voz baixa para que ninguém pudesse ouvir, eles discutiam o problema chamado Helena. Aquele maldito do Ferrão se meteu onde não devia, resmungava Glória, andando de um lado para o outro com o rosto vermelho de raiva. Agora ela está protegida, está na fazenda dele, e você sabe tão bem quanto eu que ninguém nesta cidade tem coragem de mexer com João Pedro Almeida. Ele tem amigos em toda a região, tem dinheiro, tem terras, tem respeito. Se ele resolver investigar, se ele resolver fazer perguntas, nós estamos perdidos, completou Lúcio friamente, os olhos calculistas fixos na irmã. Por isso precisamos agir rápido, Glória. Muito rápido. Aquela escritura que você escondeu, que diz que Helena é herdeira das terras de Clara Cardoso, a mãe dela. Aquelas terras valem fortuna agora. Você sabe disso, eu sei disso. Desde que descobriram ouro naquela região. Desde que aquele comerciante de São Paulo ofereceu um preço absurdo por propriedades naquela área, aquela escritura simples que parecia não valer nada se tornou um bilhete de loteria premiado. Se Helena descobrir que é dona legal de mais de 100 alqueires de terra com depósitos de ouro, ela fica rica da noite para o dia e nós vamos para a prisão por falsificação de documentos, apropriação indébita, fraude. Glória parou de andar, a expressão endurecendo ainda mais. Então não podemos deixar que ela descubra, nunca, o testamento falso que você falsificou, que dá tudo a mim como viúva do Antônio, já está registrado. O escrivão Joaquim, que ajudamos com aquelas dívidas de jogo, fez o que pedimos e registrou tudo direitinho. Oficialmente, Clara Cardoso não deixou nada para Helena. Oficialmente, tudo passou para o marido quando ela morreu, e do marido para mim quando ele morreu. Está tudo certo no papel.
Está tudo certo no papel falso, corrigiu Lúcio, mas o papel verdadeiro, a escritura original que Clara registrou no cartório de São Paulo antes de morrer, essa ainda existe em algum lugar nos arquivos. Se alguém for procurar, se alguém decidir investigar a fundo, ninguém vai procurar, disse Glória com convicção forçada. Helena é uma viúva sem recursos, sem família, sem apoio. Está vivendo de caridade na fazenda do Ferrão. Ela não tem como ir a São Paulo, não tem dinheiro para contratar advogado, não tem nem noção de que aquelas terras valem alguma coisa. Para ela, se a escritura existe, é apenas um pedacinho de terra que a mãe tinha, nada mais. Ela não sabe do ouro, não sabe do interesse do comerciante de São Paulo, não sabe que poderia comprar 10 fazendas do tamanho da Vale Escuro com o que aquelas terras valem. Lúcio não parecia tão confiante. E o Ferrão, ele é homem inteligente, Glória. Homem que sabe fazer negócios, que entende de terras, de valor. Se ele começar a fazer perguntas, se ele levar Helena a São Paulo para investigar, então precisamos garantir que ele não faça isso, disse Glória com um sorriso frio. Precisamos destruir a reputação dela de tal forma que nem mesmo o Ferrão queira continuar associado a ela. Precisamos espalhar boatos, criar situações, fazer com que a cidade inteira vire as costas para Helena e, por tabela, para quem a protege. E foi exatamente o que começou a acontecer nas semanas seguintes. Boatos começaram a circular pela cidade como fogo em pasto seco, que Helena se vendera a João Pedro em troca de proteção, que estava vivendo em pecado na fazenda Vale Escuro, que era uma mulher sem vergonha que já havia destruído uma família e agora estava tentando destruir outra, que trazia azar, que era maldição, que qualquer homem que se envolvesse com ela acabaria mal como acabara seu falecido marido. As mulheres da cidade, sempre prontas para julgar outra mulher, especialmente quando a história envolvia escândalo sexual, mesmo que imaginário, abraçaram os boatos com fervor. Nas rodas de conversa após a missa, nas vendas onde faziam compras, nos quintais onde lavavam roupa, o nome de Helena Cardoso era pronunciado em sussurros escandalizados e olhares de reprovação. E, por extensão, João Pedro também começou a sofrer as consequências. Fazendeiros que antes o cumprimentavam com respeito começaram a evitar negócios com ele. O padre da cidade, Padre Augusto, um homem de meia-idade mais preocupado com aparências do que com justiça verdadeira, visitou a fazenda Vale Escuro numa tarde para aconselhar João Pedro. Meu filho, começou o padre com aquele tom paternalista que João Pedro sempre detestara. Entendo sua bondade cristã em ajudar uma mulher necessitada. Deus certamente o abençoará por isso. Mas você precisa entender que, pelo bem de sua reputação e da reputação dela, essa situação não pode continuar. Uma mulher solteira, viúva, morando na casa de um homem solteiro, viúvo, sem supervisão apropriada. Isso gera falatório, João Pedro. Isso mancha nomes. Seria melhor para todos se a moça fosse enviada para um convento ou para trabalhar como empregada em alguma casa de família respeitável onde houvesse supervisão feminina. João Pedro, que estava consertando uma cerca quando o padre chegou, colocou o martelo de lado lentamente, limpou as mãos no pano que carregava no cinto e virou-se para encarar Padre Augusto com aqueles olhos duros que faziam até homens crescidos ficarem desconfortáveis. Com todo respeito, padre, disse ele com uma calma gelada, a senhora Helena está na minha casa porque eu a convidei. Está livre para ir quando quiser, e enquanto estiver aqui tem meu respeito e minha proteção. O que a cidade pensa ou deixa de pensar não é problema meu. Eu respondo a Deus pelos meus atos, não respondo à fofoca de praça. O padre, não acostumado a ser contrariado, insistiu. João Pedro, você é um homem respeitado, proprietário de terras, de boa família, com futuro promissor. Não jogue tudo isso fora por causa de uma moça de reputação questionável.
Foi longe demais. João Pedro deu 2 passos em direção ao padre, e algo na sua postura, na forma como seus ombros ficaram mais largos e sua mandíbula travou, fez o padre recuar instintivamente. A reputação questionável, disse João Pedro com voz baixa, mas cortante como lâmina, foi criada por pessoas cruéis que se escondem atrás de falsa moralidade para justificar a própria maldade. Helena Cardoso é uma mulher honrada que foi tratada com injustiça por sua própria família. E se o padre acha que vou expulsá-la de minha casa para satisfazer mexericos de cidade pequena, então o padre não me conhece tão bem quanto pensa. O padre saiu da fazenda Vale Escuro vermelho de raiva e humilhação, e no domingo seguinte, durante a missa, fez um sermão cheio de mensagens veladas sobre pecado, tentação e a importância de manter as aparências cristãs. João Pedro não estava lá para ouvir porque decidira parar de frequentar a igreja enquanto aquela hipocrisia toda continuasse. Mas Helena estava, porque ainda sentia que precisava manter alguma conexão com a comunidade, alguma tentativa de não ser completamente excluída. Ela sentou-se no último banco de cabeça baixa, enquanto sentia todos os olhares julgadores cravados em suas costas e ouvia o sermão que claramente era direcionado a ela. A pressão social sobre João Pedro intensificou-se. Fazendeiros vizinhos que antes vinham tomar café e discutir negócios pararam de visitar. Na cidade, as portas se fechavam quando Helena aparecia para fazer compras com o dinheiro que João Pedro insistia em lhe dar. Palavras cruéis eram murmuradas alto o suficiente para que ela ouvisse enquanto caminhava pelas ruas. Perdida, sem vergonha, aproveitadora, destruidora de famílias. E pior ainda, começaram a sugerir que João Pedro estava sendo enfeitiçado, que estava perdendo o juízo por causa daquela mulher, que logo perderia tudo, terras, dinheiro, respeito, se continuasse protegendo Helena. A gota d'água veio numa noite em que João Pedro voltou da cidade com o rosto fechado e as mãos tremendo de raiva. Ele encontrou Helena na varanda, remendando um dos vestidos velhos dela à luz fraca da lamparina, e sentou-se pesadamente numa das cadeiras de balanço. "O que aconteceu?" perguntou Helena, reconhecendo imediatamente que algo estava errado. João Pedro respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. "O banco se recusou a renovar meu crédito para a safra de café do ano que vem. Disse que minha situação pessoal representa risco demais. O presidente do banco, que conhece minha família há 3 gerações, que sabe que nunca atrasei um pagamento na vida, me tratou como se eu fosse algum tipo de devedor duvidoso." Helena sentiu o peito apertar. "Por minha causa", disse ela baixinho. Não era pergunta, mas constatação. "Por causa de um sistema podre que julga sem conhecer e condena sem entender", corrigiu João Pedro. Mas Helena não conseguia ver daquela forma. Conseguia ver apenas os problemas que sua presença estava trazendo. Para o homem que a salvara, para o único homem que a tratara com dignidade nos últimos anos de sua vida. Ela levantou-se, a decisão já tomada antes mesmo de formular as palavras. "Eu vou embora", disse com a voz firme, apesar das lágrimas que começavam a se formar. "João Pedro, eu sou profundamente grata por tudo que você fez, mas não posso deixar que você perca tudo por minha causa. Eu vou arrumar minhas coisas e amanhã de manhã eu parto. Vou para São Paulo, vou procurar trabalho como costureira, como empregada, como qualquer coisa, mas não vou ficar aqui destruindo sua vida." João Pedro levantou-se tão bruscamente que a cadeira de balanço bateu contra a parede atrás. "Você não vai a lugar nenhum", disse com a voz rouca de emoção. Helena virou-se para encará-lo, surpresa pela veemência da resposta. "Eu tenho que ir", insistiu ela. "Você está perdendo negócios, perdendo respeito, perdendo coisas que não importam", interrompeu João Pedro, e havia tal intensidade nos olhos dele
que Helena ficou sem palavras. Helena, você acha que eu me importo com o que o banco pensa, com o que os fazendeiros pensam, com o que a cidade pensa? E tenho terras, tenho gado, tenho dinheiro guardado suficiente para passar 3 safras ruins sem precisar de banco. Posso fazer negócio com outras cidades, com outras pessoas. Mas o que eu não posso fazer é continuar vivendo como vivia antes de você chegar aqui. Ele deu um passo em direção a ela, e outro até estar perto o suficiente para que ela pudesse ver cada detalhe de seu rosto iluminado pela luz fraca da lamparina. Você trouxe vida de volta para esta casa, Helena. Pela primeira vez em 5 anos, eu acordo de manhã e não sinto aquele vazio imenso no peito. Pela primeira vez, eu volto do campo e encontro luz nas janelas, cheiro de comida, som de alguém cantarolando baixinho na cozinha. Pela primeira vez eu tenho alguém com quem conversar sobre algo além de gado e colheita. Alguém que entende a dor porque carrega a própria dor. Alguém que me faz querer ser melhor, fazer melhor. Mas a cidade, começou Helena. Que se dane a cidade, disse João Pedro com uma paixão que o surpreendeu. Que se danem os julgamentos, as fofocas, a hipocrisia toda. Eu vivi 5 anos fazendo o que a cidade esperava de mim, sendo o viúvo respeitável, o fazendeiro trabalhador, o homem que não se envolve com ninguém. E sabe o que isso me trouxe? Solidão, vazio, existência sem vida. Você chegou aqui há apenas algumas semanas, Helena, mas mudou tudo. E eu não estou disposto a voltar para aquele vazio só porque pessoas mesquinhas querem julgar o que não entendem. Helena sentiu as lágrimas correrem livremente agora. Mas eu vou trazer desgraça para você, sussurrou. Os boatos, as acusações. João Pedro segurou os ombros dela gentilmente, forçando-a a encará-lo. Você quer saber qual seria a verdadeira desgraça? Seria deixar você ir embora. Seria abrir mão da única coisa boa que aconteceu na minha vida em 5 anos por causa de medo do que os outros vão pensar. Seria escolher a aprovação da cidade em vez de escolher o que o meu coração está me dizendo. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente, uma tensão que nada tinha a ver com medo ou com a situação externa, mas com o que estava acontecendo entre eles, ali naquela varanda, sob o céu estrelado, com o cheiro de jasmim no ar e o som distante dos grilos. As mãos de João Pedro ainda seguravam os ombros dela, e Helena podia sentir o calor daquelas mãos através do tecido fino do vestido. Podia ver a luta interna acontecendo nos olhos dele, a mesma luta que ela sentia em seu próprio peito. Havia atração, havia conexão, havia algo crescendo entre eles que era assustador justamente porque era real, porque era possível, porque significava arriscar o coração de novo, depois que ambos haviam decidido que era mais seguro nunca mais arriscar. João Pedro, disse Helena suavemente, o que seu coração está te dizendo? Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando coragem dentro de si mesmo. Quando os abriu novamente, havia neles uma decisão, uma certeza que não estava lá antes. Está me dizendo para não deixar você ir. Está me dizendo que a vida me deu uma segunda chance e que seria covardia desperdiçá-la por medo. Está me dizendo que eu me importo com você mais do que é prudente, mais do que planejei, mais do que sei como lidar. Helena riu entre lágrimas, um som que era metade alegria, metade incredulidade. Eu também me importo com você, João Pedro. Me importo mais do que deveria, considerando que mal nos conhecemos, mas é como se eu te conhecesse há muito mais tempo, como se você fosse a peça que sempre faltou e que eu nem sabia que estava procurando. Eles poderiam ter se beijado ali, naquele momento perfeito sob as estrelas. Mas João Pedro era homem de princípios, e Helena era mulher que precisava ter certeza de que não estava sendo salva apenas por gratidão.
Então, em vez de beijá-la, ele apenas puxou-a para um abraço, envolvendo-a em seus braços fortes, permitindo que ela encostasse a cabeça no peito dele e ouvisse os batimentos do coração, que agora batia mais rápido do que o normal. E ficaram assim, apenas abraçados, dois sobreviventes de tempestades diferentes, encontrando refúgio um no outro, enquanto o mundo lá fora continuava tentando separá-los, mas não conseguia mais, porque algo mais forte que julgamento ou convenção social havia nascido ali, algo que ambos sabiam que valia a pena proteger a qualquer custo. Mas a paz frágil que começava a florescer na fazenda Vale Escuro seria testada de maneiras que nenhum dos dois imaginava, porque Glória e Lúcio não eram o tipo de pessoas que desistiam facilmente, e a descoberta das terras com Ouro de Helena estava prestes a colocar em movimento uma série de eventos que culminariam numa reviravolta que ninguém esperava. Foi numa manhã comum, quando João Pedro enviou seu peão mais confiável, Chico, a São Paulo para buscar ferramentas e sementes para a próxima safra, que a primeira peça do quebra-cabeça começou a se encaixar. Chico, um homem de 40 e poucos anos que trabalhava para a família Almeida desde que João Pedro era criança, era leal como poucos e esperto como muitos não eram. Durante a viagem, ele parou num bar próximo ao cartório principal de São Paulo para almoçar, e ali ouviu, por acaso, uma conversa entre dois homens de negócios que chamou sua atenção. Aquelas terras da região de Santa Rita do Vale estão valendo ouro, literalmente, dizia um dos homens, um sujeito gordo de terno cinza e charuto caro. Descobriram depósitos significativos em várias propriedades. Estou comprando tudo o que consigo naquela área. Já fechei negócio com 3 fazendeiros e tem mais 2 que estou negociando. Cada alqueire que compro por R$1.000 hoje vai valer 10 vezes isso em menos de um ano, quando começar a exploração comercial. O outro homem, mais novo, com aparência de advogado, respondeu: mas você tem certeza que os títulos são legítimos? Porque ouvi dizer que tem muita escritura falsa circulando por aquelas regiões do interior. Gente tentando vender terra que não é sua, documento forjado. Por isso eu só fecho o negócio depois que meu escrivão de confiança verifica tudo no cartório, disse o homem gordo. Aliás, consegui um negócio excepcional semana passada. Uma viúva, Glória alguma coisa, vendeu para mim 100 alqueires que pertenceram à falecida primeira esposa do marido dela. Clara Cardoso era o nome. Terras excelentes, bem localizadas, com acesso à água. Paguei 5 contos de réis e as terras valem pelo menos 20 com o ouro que tem lá. Chico sentiu algo alertar na cabeça. Clara Cardoso. Esse era o nome da mãe de Dona Helena, e Glória era o nome da madrasta cruel. E terras que pertenceram à mãe de Helena sendo vendidas pela madrasta? Algo estava muito, muito errado ali. Chico não era homem de muita educação formal, mas era homem atento, que prestava atenção nos detalhes, que sabia quando tinha que intervir e quando tinha que apenas observar e guardar informação. Ele terminou o almoço rapidamente, pagou a conta e foi direto ao cartório principal de São Paulo. Ali, com uma combinação de charme de homem do interior, algumas moedas estrategicamente colocadas e a desculpa de que estava verificando informações para seu patrão fazer negócios na região de Santa Rita do Vale, conseguiu acesso aos registros e o que encontrou fez seu sangue ferver. Havia 2 documentos referentes às terras de Clara Cardoso. O primeiro, o mais antigo, datado de 1890, portanto 15 anos atrás, era uma escritura original em nome de Clara de Souza Cardoso, registrando 100 alqueires de terra adquiridos com herança familiar, localizada na região de Santa Rita do Vale, com descrição precisa de limites e características. Esse documento estava marcado como arquivado, proprietária falecida.
O segundo documento, muito mais recente, de apenas 6 meses atrás, era um testamento supostamente deixado por Clara, dando todos seus bens para seu marido Antônio Cardoso, e em caso de morte dele, para a segunda esposa dele, Glória Cardoso. Baseado nesse suposto testamento, Glória havia registrado as terras em seu nome e depois as vendera para o comerciante gordo. Mas Chico, mesmo sem ser advogado, conseguiu ver que havia algo errado. A assinatura de Clara Cardoso no testamento era diferente da assinatura dela na escritura original. Ele colocou os 2 documentos lado a lado, e mesmo para seus olhos não treinados, era óbvio que eram assinaturas diferentes. Além disso, o testamento estava datado de 1903, mas Clara morrera em 1895, 8 anos antes. Ela não poderia ter escrito um testamento 8 anos depois de morta. Chico fez cópias dos documentos que conseguiu, pagando generosamente o escrivão para não fazer perguntas, e voltou para Santa Rita do Vale mais rápido do que tinha ido, cavalgando parte da noite para chegar antes, sabendo que a informação que carregava era explosiva e que precisava chegar nas mãos certas antes que fosse tarde demais. Quando chegou à fazenda Vale Escuro na manhã seguinte, encontrou João Pedro no curral, separando bezerros. "Patrão", disse Chico ofegante, "preciso falar com o senhor. É urgente, muito urgente. E também preciso falar com Dona Helena." João Pedro, vendo a expressão séria no rosto do peão, largou imediatamente o trabalho e chamou Helena, que estava na cozinha preparando o almoço. Os 3 se reuniram na sala da casa grande, e Chico, com cuidado, colocou os documentos copiados sobre a mesa. "Patrão, Dona Helena", começou ele, "eu ouvi uma conversa em São Paulo que me chamou a atenção, sobre terras com ouro na nossa região, e sobre o nome da mãe de Dona Helena sendo mencionado num negócio que não me pareceu certo. Fui investigar no cartório e..." Ele apontou para os documentos. "Encontrei isso. Dona Helena, a senhora é dona legal de 100 alqueires de terra que sua mãe deixou registrado em cartório. Mas alguém falsificou um testamento, colocando sua assinatura numa data em que ela já estava morta há anos, e usou esse testamento falso para roubar suas terras e vender para um comerciante de São Paulo. E essas terras não valem apenas o que valiam 15 anos atrás. Valem fortuna porque tem ouro lá." O silêncio na sala era absoluto. Helena estava pálida, as mãos tremendo segurando a borda da mesa. João Pedro estava com a mandíbula travada, os olhos escurecidos de raiva, lendo e relendo os documentos. "Glória", disse Helena finalmente, a voz saindo num sussurro carregado de raiva e incredulidade. "Glória roubou minhas terras, forjou a assinatura da minha mãe, me roubou não apenas as joias, não apenas a casa, mas também a herança que minha mãe tanto trabalhou para me deixar. E vendeu tudo. Vendeu o futuro que minha mãe quis me garantir." João Pedro levantou-se bruscamente, começando a andar de um lado para o outro da sala como um leão enjaulado. "Isso é fraude, falsificação, apropriação indébita. Isso dá prisão, Helena. Anos de prisão. E não foi só Glória. Ela não teria conseguido fazer isso sozinha. Alguém a ajudou a forjar os documentos, alguém no cartório de Santa Rita do Vale fez vista grossa ou foi cúmplice. Provavelmente o escrivão Joaquim, que é conhecido por ser amigo do Lúcio. Isso é uma conspiração, uma quadrilha. Helena estava chorando agora, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de anos de humilhação finalmente encontrando um foco, uma razão, uma explicação. "Ela me roubou tudo", disse Helena com a voz trêmula, mas forte. "Não só a herança. Ela me roubou minha dignidade, minha reputação, meu futuro. Me humilhou, me expulsou de casa, me tratou como lixo. E tudo porque sabia que se eu ficasse por perto, um dia eu poderia descobrir a verdade. Por isso, ela foi tão cruel, tão determinada a me destruir completamente.
Por isso espalhou os boatos pela cidade, por isso tentou fazer com que ninguém me ajudasse. Ela queria que eu sumisse, que eu morresse, que eu nunca descobrisse que tinha direito a essas terras. João Pedro parou de andar e virou-se para Helena. E havia nos olhos dele algo que ela nunca vira antes. Era determinação pura, era justiça prestes a ser feita, era a promessa de que aquilo não ficaria assim. Nós vamos consertar isso, disse ele com voz firme. Vamos contratar o melhor advogado de São Paulo. Vamos provar que o testamento é falso. Vamos recuperar suas terras. Vamos expor Glória, Lúcio, o escrivão Joaquim, todos que participaram dessa conspiração. E vamos fazer isso publicamente, na frente da mesma cidade que te julgou, que te humilhou, que virou as costas para você. Porque não é apenas sobre terras ou dinheiro, Helena. É sobre justiça. É sobre fazer com que todos vejam que você foi vítima, não vilã. É sobre restaurar sua dignidade. Helena olhou para ele e algo quebrou dentro dela. Não de dor, mas de alívio imenso, de gratidão profunda, de amor que não podia mais ser negado. Por que você está fazendo isso por mim? Perguntou ela, a voz embargada. Por que você arrisca tudo? Enfrenta a cidade inteira, se coloca contra pessoas poderosas por minha causa. João Pedro aproximou-se dela, ajoelhou-se na frente da cadeira onde ela estava sentada, para ficarem na mesma altura, e segurou as mãos dela entre as suas. Porque eu te amo, Helena. As palavras saíram simples, diretas, sem floreios, do jeito que João Pedro era. Eu não sei quando começou exatamente, se foi quando te vi sendo humilhada na praça e senti algo quebrar dentro de mim, se foi nas conversas noturnas na varanda, se foi vendo você trazer vida de volta para esta casa vazia, se foi percebendo que pela primeira vez em 5 anos eu acordava com vontade de acordar porque sabia que ia te ver. Não sei quando começou, mas sei que é real. Eu te amo, Helena. Te amo pela sua força, pela sua dignidade, pela forma como sobreviveu quando qualquer pessoa teria desistido. Te amo pela bondade que ainda existe em você, apesar de tudo que passou. Te amo porque quando estou contigo, eu sou quem sempre quis ser, mas não conseguia. E vou lutar por você. Vou lutar pela justiça que você merece. Não porque você precisa de mim, mas porque eu escolho estar ao seu lado. Porque é isso que se faz quando se ama alguém. Você escolhe ficar, escolhe lutar, escolhe arriscar. Helena estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de felicidade misturadas com lágrimas de anos de dor, finalmente encontrando cura. Ela puxou as mãos dele em direção ao próprio rosto, segurando-as contra suas bochechas úmidas. Eu também te amo, João Pedro. Eu também não sei exatamente quando começou, mas sei que é a coisa mais verdadeira que já senti na vida. Eu te amo pela forma como você me defendeu quando ninguém mais defenderia. Te amo pela sua justiça, pela sua força que protege em vez de destruir. Te amo porque você me viu quando o mundo inteiro só queria que eu desaparecesse. Te amo porque ao seu lado eu descobri que ainda posso ser feliz, ainda posso sonhar, ainda posso ter futuro. E ali, na sala da casa grande da fazenda Vale Escuro, com Chico testemunhando discretamente de longe, com um sorriso orgulhoso no rosto, João Pedro finalmente beijou Helena. Não foi o primeiro beijo tímido e incerto de quem está descobrindo o amor. Foi o beijo de 2 pessoas que já sabiam o que queriam, que já haviam decidido um pelo outro, que já haviam enfrentado o mundo para estarem juntos. Foi o beijo que selou uma promessa de futuro compartilhado, de batalhas lutadas lado a lado, de amor que escolhe conscientemente enfrentar qualquer tempestade porque vale a pena. Mas o caminho até a justiça não seria fácil, e antes da vitória viria a noite mais escura. Porque quando Glória e Lúcio descobriram que a verdade estava prestes a vir à tona,
Quando souberam que João Pedro havia contratado o melhor advogado de São Paulo para analisar os documentos, quando perceberam que estavam prestes a perder tudo e ir para a prisão, desesperaram-se e tomaram uma decisão que quase custaria tudo. Foi numa noite sem lua, 2 semanas depois que Chico voltara de São Paulo com as cópias dos documentos, que 2 homens encapuzados, contratados e pagos por Lúcio, chegaram silenciosamente à fazenda Vale Escuro com latas de querosene e tochas. O plano era simples e brutal: incendiar a fazenda inteira, destruir as provas que João Pedro guardava e, com sorte, causar baixas que eliminariam o problema de Helena de vez. O fogo começou no paiol, onde ficavam guardados o feno e os grãos, e o material seco pegou fogo com uma velocidade assustadora. Foi o relincho desesperado de Corisco, que estava no estábulo próximo e sentiu o cheiro da fumaça, que acordou João Pedro. Ele pulou da cama, correu até a janela e viu as chamas já altas devorando o paiol e começando a se espalhar pelo telhado do estábulo. «Fogo! Helena, acorda! Fogo na fazenda!» Seu grito ecoou pela casa e Helena acordou assustada, correndo até ele. João Pedro vestiu as calças rapidamente, pegou um lenço para amarrar no rosto e disse para Helena: «Você sai da casa, vai para longe das construções, fica perto do ribeirão onde a fumaça não... Chega! Eu vou tirar os cavalos do estábulo e acordar os peões no galpão.» Antes que Helena pudesse protestar, ele já estava correndo para fora. A cena era de caos absoluto. As chamas iluminavam a noite escura. O calor era intenso mesmo a vários metros de distância. A fumaça negra e densa subia, formando uma nuvem que cobria as estrelas. João Pedro conseguiu abrir o estábulo e soltar os cavalos, que saíram em disparada para longe do fogo. Então, correu até o galpão, onde dormiam Chico, Benedito e o jovem Zé, batendo na porta e gritando para acordarem. «Fogo! Acordem! Precisamos controlar antes que se espalhe para a casa.» Os 3 homens saíram cambaleantes, ainda meio dormindo, mas logo a adrenalina os despertou completamente ao verem a dimensão do incêndio. «Benedito e Zé, vocês vão formar corrente com baldes d'água do ribeirão. Tentem molhar o telhado da casa e do curral para que não peguem fogo. Chico, comigo, vamos tentar salvar o que der do paiol.» João Pedro sabia que era arriscado, sabia que poderia desabar a qualquer momento, mas havia ferramentas importantes lá dentro, sementes da próxima safra, equipamentos caros que não podia perder. Ele e Chico entraram correndo no paiol em chamas, segurando lenços molhados no rosto, tentando pegar o que conseguissem antes que fosse tarde demais. Foi quando João Pedro estava arrastando um saco pesado de sementes que ouviu o estalo sinistro acima de sua cabeça. Uma das vigas principais do teto, corroída pelo fogo, começou a ceder. «Sai, Chico! Vai desabar!» Chico conseguiu sair a tempo, mas João Pedro estava mais para dentro. A viga desabou com um estrondo terrível, caindo entre ele e a saída, bloqueando o caminho e prendendo sua perna esquerda embaixo de um pedaço de madeira pesada e em chamas. A dor foi instantânea e excruciante. João Pedro gritou, tentando puxar a perna, mas o peso era muito grande e a fumaça estava ficando cada vez mais densa, tornando difícil respirar, difícil pensar. Ele podia sentir o calor das chamas chegando mais perto, podia ouvir os gritos desesperados de Chico do lado de fora, pedindo ajuda. Podia sentir a consciência começando a escorrer para longe conforme a fumaça enchia seus pulmões. Foi quando, através da fumaça e das chamas, ele viu uma figura correndo em direção a ele. «Não! Helena, não!» Mas ela não parou. Helena, que deveria estar em segurança perto do ribeirão, que deveria estar longe de todo aquele perigo, correu de volta ao inferno de fumaça e fogo, porque não conseguia ficar parada enquanto o homem que amava estava em perigo de morte.
Ela amarrara um pano molhado no rosto, molhara o vestido inteiro no ribeirão, e agora atravessava as chamas com uma determinação que vinha não de coragem, mas de amor puro e desesperado. João Pedro, aguenta, eu vou te tirar daqui. Ela chegou até ele, e juntos, com ela usando sua força surpreendente e ele ignorando a dor atroz na perna, conseguiram levantar a viga tempo suficiente para ele puxar a perna de debaixo. Helena o ajudou a levantar, colocou o braço dela ao redor da cintura dele e o praticamente arrastou para fora do paiol segundos antes do resto do teto desabar completamente num estrondo de chamas e fagulhas. Eles caíram no chão do lado de fora, tossindo violentamente, cobertos de fuligem e cinzas, mas vivos. Chico, Benedito e Zé correram até eles, ajudando a levá-los para mais longe, enquanto continuavam a lutar contra o fogo que agora, felizmente, estava começando a ser controlado, porque o vento mudara de direção e a corrente de baldes d'água conseguira proteger as outras construções. O paiol estava perdido, completamente destruído, mas o resto da fazenda estava salvo. João Pedro, sentado no chão com as costas contra uma árvore, a perna queimada e provavelmente quebrada, doendo como se 1000 demônios a estivessem torturando, olhou para Helena, que estava sentada ao lado dele. O rosto coberto de fuligem, mas os olhos verdes brilhando à luz das chamas que ainda ardiam, e sentiu algo explodir dentro de seu peito. Aquela mulher que deveria estar traumatizada demais para agir, que deveria estar paralisada pelo medo, que deveria pensar primeiro em si, mesmo havia corrido de volta ao fogo para salvá-lo. Havia arriscado a própria vida, sem hesitar, porque não conseguia viver num mundo onde ele não estivesse. Ali, com a fazenda queimando ao fundo, com a dor física mais intensa que já sentira, com o cheiro de fumaça e destruição no ar, João Pedro segurou o rosto de Helena entre suas mãos calejadas e sujas de cinzas e disse as palavras que precisava dizer desde aquela noite na varanda, mas que não tivera coragem até aquele momento em que quase perdera tudo. Eu te amo mais que a vida. Você acabou de provar que eu posso confiar em você com minha vida. E agora eu quero que você confie em mim com a sua. Casa comigo, Helena. Não porque você precisa de proteção, não porque estou te salvando, mas porque eu te escolho. Porque escolho você acima de qualquer outra coisa neste mundo. Porque quero passar cada dia do resto da minha vida provando que você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Helena, com lágrimas lavando linhas limpas no rosto coberto de fuligem, respondeu com a voz embargada, mas firme. Sim, sim, eu caso com você, João Pedro. Casa. E comigo porque eu também te escolho. Porque também quero provar cada dia que você não errou em me defender naquela manhã na praça. Casa comigo porque juntos somos mais fortes que sozinhos. Porque juntos podemos enfrentar qualquer fogo, qualquer tempestade. E ali, com a fazenda Vale Escuro ardendo às suas costas, com os peões trabalhando para controlar as últimas chamas, com o céu começando a clarear, anunciando o amanhecer de um novo dia, 2 sobreviventes de tragédias diferentes selaram seu compromisso com um beijo que sabia a cinzas e fumaça, mas que era o beijo mais verdadeiro que qualquer um dos dois já dera. Porque era o beijo de quem quase perdeu tudo e agora entendia o valor do que tinha, o beijo de quem escolheu o amor, mesmo quando seria muito mais fácil escolher a segurança da solidão. No domingo seguinte, João Pedro convocou uma reunião na praça principal de Santa Rita do Vale. Mesmo com a perna enfaixada e usando uma bengala para andar, mesmo com marcas de queimaduras ainda visíveis em seus braços, ele apareceu com Helena ao seu lado, ambos de cabeça erguida, ambos prontos para confrontar os demônios que os assombravam. A notícia se espalhou rapidamente. O Ferrão tinha algo importante para dizer, tinha provas para apresentar, tinha verdades para revelar. A praça estava lotada quando eles chegaram.
Fazendeiros, comerciantes, donas de casa, crianças, todos curiosos, todos sabendo que algo grande estava prestes a acontecer. Glória estava lá, o rosto tenso, tentando manter uma fachada de indignação. Lúcio também, os olhos nervosos pulando de pessoa para pessoa. O escrivão Joaquim tentava parecer invisível no fundo da multidão. João Pedro subiu nos degraus da igreja, Helena ao seu lado, e quando falou, sua voz grave ecoou pela praça inteira. Vocês todos me conhecem. Conhecem minha família, conhecem meu trabalho, conhecem minha palavra, e por isso peço que me ouçam com atenção. Porque o que vou dizer hoje vai mudar a forma como vocês veem certos acontecimentos, certas pessoas, certas injustiças que foram cometidas sob o nariz de todos nós. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio crescer, sentindo todas as atenções fixas nele. Esta mulher ao meu lado, Helena Cardoso, foi roubada. Roubada não apenas de bens materiais, mas de dignidade, de futuro, de tudo que sua mãe trabalhou para lhe deixar. E quem a roubou foi quem deveria protegê-la, sua própria madrasta, Glória Cardoso. Com a ajuda de seu irmão Lúcio Mendes e do escrivão Joaquim, o murmúrio começou a crescer na multidão. Glória tentou protestar, mas João Pedro a cortou com um gesto. Eu tenho provas, tenho documentos dos cartórios de São Paulo que provam que Clara Cardoso, mãe de Helena, deixou registrada uma escritura de 100 alqueires de terra em nome de sua filha. Tenho documentos que provam que Glória Cardoso falsificou um testamento, colocando a assinatura de Clara numa data em que ela já estava morta há 8 anos. Tenho documentos que provam que, usando esse testamento falso, Glória vendeu as terras de Helena para um comerciante de São Paulo, embolsando uma fortuna que não lhe pertencia. E tenho a confissão do escrivão Joaquim. E aqui ele apontou para o homem que tentava se esconder na multidão, que admitiu ter falsificado registros em troca de pagamento de dívidas de jogo que tinha com Lúcio Mendes. O silêncio na praça era absoluto agora. Todas as atenções se voltaram para a Glória, que estava pálida, tremendo, tentando formular uma defesa, mas sem conseguir. Lúcio tentou sair discretamente da praça, mas alguns homens, incluindo fazendeiros que João Pedro conhecia e respeitava, bloquearam sua saída. O delegado Arlindo, que estava presente, aproximou-se com expressão séria. João Pedro continuou. E tem mais. O incêndio que quase destruiu minha fazenda 2 semanas atrás, que quase me matou, que quase matou a mulher que amo, não foi acidente. Foi incêndio criminoso, encomendado por Lúcio Mendes para destruir as provas que eu tinha e para nos eliminar antes que pudéssemos expor a verdade. Eu tenho testemunhas que viram 2 homens saindo da propriedade naquela noite, homens que foram reconhecidos como capangas, conhecidos de Lúcio, homens que já estão presos em São Paulo e que confirmaram tudo em troca de redução de pena. João Pedro virou-se para Helena, e havia em seus olhos tanto amor quanto determinação. Esta mulher foi humilhada nesta mesma praça há meses atrás. Foi chamada de vagabunda, de sem vergonha, de aproveitadora. E muitos de vocês ficaram calados, observando, julgando, contribuindo para a injustiça com seu silêncio. Mas a verdade é esta. Helena Cardoso é vítima, não vilã. Foi roubada por quem deveria protegê-la. Foi caluniada por quem deveria amá-la. Foi expulsa de sua própria casa porque descobrir a verdade significaria perda de tudo para seus algozes. E quando eu a defendei naquela manhã, não foi por pena ou caridade. Foi porque reconheci nela algo que todos deveriam ter reconhecido: dignidade, força, coragem para sobreviver quando seria mais fácil desistir. Ele ergueu a voz, agora olhando diretamente para Glória e Lúcio. Diante de todos aqui,
Eu acuso formalmente Glória Cardoso e Lúcio Mendes de falsificação de documentos, apropriação indébita, fraude e tentativa de homicídio. E peço ao delegado Arlindo que os prenda imediatamente, antes que tentem fugir ou destruir mais provas. O delegado não hesitou. Ele conhecia João Pedro há anos, sabia que não era homem de fazer acusações levianas, e as provas que João Pedro apresentara eram irrefutáveis. Glória foi algemada ali mesmo, gritando protestos que ninguém mais ouvia ou acreditava. Lúcio tentou resistir, mas foi rapidamente dominado por 3 homens que o seguravam enquanto o delegado colocava as algemas. O escrivão Joaquim, sabendo que não havia escapatória, simplesmente abaixou a cabeça e esperou sua vez de ser preso. Quando os 3 foram levados, a praça explodiu em conversas, em exclamações de choque, em pedidos de desculpas murmurados. Várias mulheres que haviam sido cruéis com Helena aproximaram-se com expressões envergonhadas, tentando dizer algo, mas as palavras não vinham facilmente. Helena, no entanto, mostrou uma graça que surpreendeu a todos. Quando uma das mulheres que fora mais vocal em condená-la aproximou-se e disse com lágrimas: Eu não sabia. Desculpe. Por favor, me desculpe. Helena simplesmente segurou a mão da mulher e respondeu: Eu perdoo. Perdoo vocês, porque sei que é difícil ver além do que nos contam, especialmente numa cidade pequena onde os boatos correm rápido. Mas espero que isso sirva de lição para todos nós. Não julguem sem conhecer a verdade. Não condenem baseados em fofocas. Não virem as costas para alguém que pode estar precisando de ajuda apenas porque é mais confortável seguir a multidão. Foi então que João Pedro, com a muleta ainda apoiando seu peso, virou-se para Helena diante de toda a cidade e fez o que vinha planejando fazer. Ajoelhou-se com alguma dificuldade, puxou do bolso um anel simples de ouro que pertencera à sua mãe e perguntou em voz alta para que todos ouvissem: Helena Cardoso, você quer se casar comigo? Não por gratidão, não por proteção, não porque você precisa de mim ou porque eu preciso de você, mas porque eu te amo com cada fibra do meu ser, porque quero passar cada dia do resto da minha vida ao seu lado, porque você me fez voltar a viver quando eu apenas existia. Você aceita ser minha esposa, minha companheira, minha família? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena enquanto ela olhava aquele homem incrível que a defendera quando ninguém mais defenderia, que arriscara tudo por ela, que a amava, não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo elas. Sim, disse ela com voz firme, mas emocionada. Sim, eu aceito. Aceito ser sua esposa, sua companheira, sua família. Aceito passar cada dia provando que você fez a melhor escolha da sua vida ao me defender. Naquela manhã, aceito construir com você um futuro que honre todo o amor que nos trouxe até aqui. O beijo que selou aquele compromisso foi testemunhado por toda a cidade de Santa Rita do Vale, e muitos dos que haviam julgado sem conhecer, dos que haviam virado as costas, dos que haviam contribuído para a injustiça com seu silêncio, sentiram vergonha profunda em seus corações e juraram nunca mais cometer o mesmo erro. 3 meses depois, num dia de setembro em que o sol brilhava forte, mas a brisa fresca anunciava a primavera que chegava, quando a fazenda Vale Escuro já estava reconstruída e ainda mais bela que antes, com o paiol novo erguido e as marcas do incêndio transformadas em lembrança de sobrevivência em vez de tragédia, João Pedro Almeida e Helena Cardoso se casaram na igreja matriz de Santa Rita do Vale. A cidade inteira estava presente, desta vez para celebrar, não para julgar. Helena usava um vestido simples de algodão branco com renda delicada, com o chale azul claro que pertencera à mãe de João Pedro. Ele, de roupa nova, mas simples, segurando o chapéu nas mãos, tinha um sorriso que ninguém via há anos no rosto dele. Padre Augusto, que aprendera uma lição dura sobre julgar sem conhecer,
celebrou a cerimônia com sinceridade renovada, pedindo perdão silencioso por seus julgamentos anteriores. Helena, agora com suas terras devolvidas e com a indenização paga pelo comerciante de São Paulo que comprara a propriedade roubada, era financeiramente independente. Tinha dinheiro suficiente para comprar 3 fazendas do tamanho da Vale Escuro, para viver confortavelmente pelo resto da vida, para nunca mais precisar depender de ninguém. Mas ela escolheu casar-se com João Pedro não por necessidade, não por segurança financeira, mas por amor genuíno e profundo. Escolheu porque ele a amara quando ela não tinha nada, porque ele a defendera quando custava caro defender, porque ele a via não como vítima a ser salva, mas como parceira igual a ser honrada. Na cerimônia, quando o padre perguntou: João Pedro, você aceita Helena como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de suas vidas? João Pedro respondeu com voz firme e emocionada: aceito diante de Deus e diante de todos aqui. Aceito e prometo que cada dia da minha vida será dedicado a fazê-la feliz, a honrá-la, a protegê-la, não porque ela precisa, mas porque ela merece. E quando o padre fez a mesma pergunta para Helena, ela respondeu: aceito e prometo ser ao lado dele a mulher que minha mãe sonhou que eu fosse, forte, digna, amorosa. Prometo construir com ele não apenas uma casa, mas um lar, não apenas uma família, mas um legado de amor e justiça. A festa que se seguiu foi simples, mas alegre, com comida farta, música de viola, crianças correndo pelo terreiro e um sentimento de renovação no ar, como se a cidade inteira estivesse celebrando não apenas um casamento, mas também o triunfo da justiça e da verdade. Glória e Lúcio foram condenados a 5 anos de prisão por fraude e apropriação indébita, com suas propriedades confiscadas para pagar reparações. O escrivão Joaquim perdeu seu cargo e foi condenado a 3 anos, além de banido de trabalhar em qualquer cartório pelo resto da vida. Os capangas que incendiaram a fazenda receberam sentenças ainda mais longas. A justiça finalmente fora feita. E quando, 1 ano após o casamento, Helena engravidou e deu à luz uma menina saudável, de olhos castanhos, como os do pai, e cabelos castanhos claros, como os da mãe, que chamaram de Clara em homenagem à mãe de Helena e também em homenagem à primeira esposa de João Pedro, porque ambos concordaram que o amor não apaga o amor anterior, mas adiciona a ele. Todos na região viram nisso uma bênção divina, a confirmação de que aquele amor nascido da defesa dos injustiçados, aquele amor que escolheu enfrentar o mundo em vez de ceder, aquele amor que transformou humilhação em honra e solidão em família, era abençoado e destinado a prosperar. Sentados na varanda da casa grande numa tarde dourada de outono, com a pequena Clara dormindo tranquilamente no colo de Helena, com o pomar de jabuticabeiras carregado de frutos, com os pastos verdejantes depois das chuvas generosas que vieram, com o gado gordo e saudável pastando tranquilamente, com a fazenda próspera e cheia de vida, João Pedro e Helena olharam um para o outro e souberam, sem precisar dizer palavra alguma, que haviam encontrado não apenas amor, mas redenção, que haviam encontrado não apenas parceiro, mas propósito, que haviam encontrado não apenas final feliz, mas novo começo verdadeiramente abençoado. A fazenda Vale Escuro, que antes era símbolo de solidão e perda, tornou-se refúgio de esperança não apenas para o casal, mas para outras pessoas da região que enfrentavam injustiças. Helena, com sua nova prosperidade e com a força que desenvolvera através das provações, criou ali uma pequena casa de acolhimento para mulheres que não tinham para onde ir, onde ensinava ofícios como costura e culinária, oferecia trabalho remunerado e proteção.
Muitas viúvas, muitas órfãs, muitas mulheres expulsas de suas casas por famílias cruéis encontraram na fazenda não apenas abrigo temporário, mas um modelo de que era possível sobreviver, prosperar e manter a dignidade. A história de João Pedro e Helena tornou-se lendária na região, passada de geração em geração, não apenas como romance, mas como exemplo de justiça, de coragem para defender o que é certo mesmo quando todos se posicionam contra, de amor que escolhe conscientemente enfrentar tempestades porque reconhece que a pessoa ao lado vale cada batalha. Crianças cresciam ouvindo como o Ferrão defendeu a rosa do deserto, apelido carinhoso que Helena ganhou por sua beleza delicada, que escondia força inquebrável, e aprendiam que heroísmo verdadeiro não está em nunca cair, mas em levantar-se repetidas vezes e em estender a mão para ajudar outros a levantarem-se também. E assim, onde havia apenas humilhação e injustiça, floresceu não só o amor verdadeiro, mas a compreensão profunda de que a dignidade de um ser humano não pode ser roubada por circunstâncias, não pode ser destruída por crueldade alheia, não pode ser apagada por julgamentos injustos. Ela pode ser obscurecida temporariamente, pode ser ignorada por quem escolhe não ver, pode ser atacada por quem se sente ameaçado por ela, mas permanece intacta, esperando pacientemente por alguém com coragem suficiente para enxergá-la, reconhecê-la e defendê-la. A história de João Pedro Ferrão Almeida e Helena Cardoso ensinou à cidade de Santa Rita do Vale e a todos que a ouviram depois que o verdadeiro poder não está em intimidar os fracos, mas em proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos, que não está em acumular riqueza às custas de outros, mas em usar o que se tem para construir justiça. Ensinou que o amor mais verdadeiro não é aquele que nasce da perfeição ou da conveniência, mas aquele que escolhe ver dignidade onde outros veem apenas desgraça, que decide ficar não por obrigação ou pena, mas por reconhecer na outra pessoa um espelho da própria humanidade ferida e ainda assim inquebrável. Ensinou que às vezes o destino coloca na nossa porta exatamente o que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados, mesmo quando parece impossível, mesmo quando o mundo inteiro insiste que estamos errados. E ensinou que a coragem de ouvir o próprio coração, de desafiar convenções injustas, de escolher o amor em vez do medo, essa coragem pode transformar não apenas 2 vidas, mas uma comunidade inteira, deixando um legado que transcende gerações. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Dessa história de injustiça transformada em justiça, de humilhação transformada em honra, de solidão transformada em amor verdadeiro e família abençoada? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história de coragem, de amor que escolhe lutar, de dignidade que nenhuma crueldade consegue destruir, tocou seu coração, deixe o like. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. Para que outras pessoas entendam que nunca é tarde para defender o que é certo, para escolher o amor, para reconstruir depois da tempestade. E não vai embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Histórias de pessoas reais que enfrentaram situações impossíveis e encontraram forças que nem sabiam que tinham. Histórias que vão te fazer acreditar que sempre, sempre vale a pena lutar pelo amor e pela justiça. Nos vemos lá.